Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e hoje estamos aqui com o iceberg, ou melhor, o primeiro iceberg de doces descontinuados no Brasil. Eu tô falando primeiro iceberg porque é tanta coisa, foram tantos doces diferentes que não cabe tudo em um vídeo só. Então esse aqui é o primeiro e teremos o segundo que já estou montando e em breve também teremos no canal. Vários doces que fizeram parte da nossa infância e que, do nada, de um dia para o outro, sumiram dos mercados, mas deixaram muita saudade. E agora, bora pro vídeo! Eu teria que começar falando a respeito do caso do iogurte, que é um dos casos mais comentados na internet e que muitos acham bem misterioso. O iogurte nada mais era do que um iogurte congelado, cremoso, bem popular por ser vendido nessas embalagens aqui em diversos sabores. E no precinho, né, moçada? No precinho. A maneira mais saudável de se refrescar. Agora em 2 novos tamanhos. Iogurte. Era bem comum terem vendedores de iogurte na rua e a criançada adorava, porque não era aquele absurdo de caro. Então não deu outra, do dia pra noite o iogurte ficou muito popular no país. O crescimento foi rápido, mas digamos que aconteceram problemas financeiros e jurídicos e eles não tinham uma estrutura tão sólida assim. Logo a marca desapareceu meio que da noite pro dia. Foi algo bem rápido, o que deixou vários vendedores e consumidores sem muitas explicações. Há outras fontes que citam que o problema estava no preço, por ser barato demais, logo não havia um retorno financeiro tão grande assim. E vocês ainda sentem saudade do iogurte? Gostariam que ele voltasse? Traquinas marcou o mercado de biscoitos, bolachas, chame como você quiser, com seus recheios de chocolate e morango. Mas além desses, tivemos outros sabores que infelizmente foram descontinuados, porque eu sei que você sente saudade do Traquinas limão. Eu também sinto. Eu não quero cachorro na cama nem ninguém comendo biscoito no quarto, tá? As versões descontinuadas mais marcantes foram aquelas com os recheios de limão, banana e frutas vermelhas. Mas também tivemos outros que fazem falta no mercado, como o mini traquinas, o traquinas gela-boca. O biscoito geladinho, que é a minha cara! Aliás, vocês se lembram do Traquinas Shake? Eu acho que foi uma tentativa de competir com o Todinho. O legal é que nos anos 2000, nos anos 90, tinham várias tentativas de diversificar o público. Então lançavam vários sabores diferentes, mas pelo que podemos ver, muitos tiveram a vida curta, infelizmente. E fiz a mágica do desaparecimento. Traquinas Traquinas. O biscoito com fibras e vitaminas, que é a minha cara. Hora de falar de um dos chocolates mais populares dos anos 80 e 90, e aqui estou falando do chocolate surpresa da Nestlé. Chegou surpresa! E não o chocolate da Nestlé cheio de surpresas. Que era uma barra de chocolate ao leite, que vinha nesse formato, vinha estilizada. As crianças gostavam não só por causa do chocolate, mas sim porque vinham com cards colecionáveis de animais, cada um com um animal diferente. Isso chamava muito a atenção da criançada. Ah, e também tivemos o Surpresa Bichos. Quem se lembra? Eram chocolates que vinham em formatos de animais, mas não vinha mais o card. Embora fossem muito bons, dá muita saudade. Bicho é surpresa. Surpresa, bicho. Adivinha como eu vou morder? E o que acontece? O chocolate surpresa voltou. Voltou, mas claro que não é mais a mesma coisa que era antes e é algo recente. Então eu coloquei aqui nesse iceberg porque de repente tem muitas pessoas que não sabem que o chocolate surpresa está de volta com uma nova embalagem, mas agora sem os cards em papel. Os seus cards são colecionáveis em formato digital. Outro chocolate que faz muita falta é o chocolate da Turma da Mônica, que vinha com chocolate ao leite e chocolate branco, onde tinha estampado os personagens da turma. E sempre que você comprava um gibizinho da Turma da Mônica, você se deparava com uma propaganda dele, não é? Turma da Mônica, chocolate da Nestlé. Marronzinho e plantinho. Nestlé Turma da Mônica, 2 vezes mais gostoso. Infelizmente, também saiu de linha, mas em 2024 ganhou uma versão da Brasil Cacau. Dessa vez em formatos de tabletes de 20 gramas, com os personagens em relevo. Mas diferente do original, agora eles são totalmente produzidos em chocolate ao leite. Sem aquele detalhezinho do chocolate branco, que dava o charme, né? Agora vamos falar de um doce polêmico por conta de sua embalagem. Mas a criançada nem se importava tanto assim com a embalagem.
E aqui eu me refiro ao chocolate cigarrinho Pan. Esse chocolate ele vinha moldado no formato exato de um cigarro e ele era vendido nessas caixinhas onde tinham estampado essas crianças, que era para imitar um maço de cigarro. Nos anos 80 e 90, era um chocolate bem popular, mas vocês sabem, né, com o avanço de campanhas anti-tabagismo, as pessoas já não viam mais esse chocolate como antes e logo ele foi retirado do mercado, sendo substituído pelo Chocolaps. Quem se lembra? Eu amava a embalagem do Chocolaps, porque cada chocolate vinha embalado com uma cor diferente, então lembrava muito mesmo uma caixinha de lápis de cor. Eu particularmente gostei da mudança. E vocês? Quem é da geração mais nova talvez não se lembre, mas lá nos anos 80, esses mini chicletes aqui eram um grande sucesso. Os mini chicletes Adams eram esses aqui pequenininhos, né, nesse formato quadradinho, todos coloridos, e eles eram vendidos nessa embalagem aqui, além de serem baratos, mas durava pouco, né, porque era um chicletinho pequenininho. Não durava muito. Ou então tinham aquelas crianças que colocavam logo todos os chicletes do pacote na boca. E aí, de qual grupo você era? Por fim, os mini chicletes Adams foram descontinuados. Nós ainda temos o chiclete da Adams, mas não mais esse aqui nessa embalagem. Por mais que existam ainda versões similares no mercado. Gente, isso aqui era leite condensado puro, mas era muito bom, era viciante. Você provavelmente já sabe que eu estou falando do doce Mocinha, da linha Nestlé Moça, o que pra nós, naqueles tempos, não era nada, né? Quem aqui já abriu lata de leite condensado pra comer puro? E eu tô falando de lata porque, aproveitando essa ideia, quando lançaram o Mocinha, lançaram nessa embalagem aqui, que é uma lata, lógico que num tamanho menor, o que hoje seria meio que inviável, não é? O que ia chover de pai e mãe reclamando. E depois nós tivemos essa versão aqui, que é a mais conhecida. Faz bem se divertir com Mocinha, o leite moça da moçadinha. Faz bem se divertir com Mocinha Mini, o leite moça da moçadinha, agora em caixinha. Devido a mudanças nas diretrizes nutricionais, o doce saiu do mercado e teve uma versão que voltou lá em 2021, mas dessa vez voltada como um item nostálgico para adultos e em comemoração aos 100 anos da Nestlé e da marca Moça no Brasil. Mas lembrando, essa versão de 2021 foi uma versão limitada. Agora, bora falar de vários bombons, chocolates que foram descontinuados e que fazem muita falta. Na verdade, faz falta quando o chocolate tinha gosto de chocolate e não de gordura com açúcar. Mas enfim, vários bombons sumiram, entre eles os da linha Mundi, que hoje só tem esse aqui de mousse. Eu acho que ainda deve ter o Opereta, o Mania, quando tinha essa aparência aqui. Porque o Mania ganhou uma versão nova também, mas não tem nada a ver com o Mania antigo. A Lodossura, que era um dos meus favoritos e fiquei bem triste quando foi cancelado. Tem essa versão em barra, mas não é mais a mesma coisa, né? Tinha o bombom surreal, gente, isso aqui eu esperava todo o Natal pra comer bombom surreal. Também tinha o Torrone, que muitos amavam, muitos odiavam e hoje já foi descontinuado. Tinha o bombom de rum, que geralmente era aquele último bombom que sobrava na caixa. Tadinho, agora ele nem existe mais, né? Também temos vários chocolates e bombons da Nestlé que foram descontinuados, entre eles o Sedução, o Rock. Lado A, o wafer coberto com delicioso chocolate Nestlé. Lado B, o delicioso chocolate Nestlé com recheio de wafer. Croquete, Diplomata, o Mac, o Noblesse e esse aqui que foi o meu sonho de infância não realizado. Quase toda a revista Disney Explora vinha com essa propaganda aqui do chocolate do Tarzan e eu só ficava imaginando como era o gosto. Parecia ser muito bom, mas eu nunca vi vendendo perto de casa e eu acho que isso aqui era meio caro, não sei agora. Infelizmente, a maioria foi retirada de circulação durante reformulações de portfólio para priorizar produtos globais e de maior giro. E quando a gente fala de chocolates da Lacta que foram descontinuados, a gente se lembra do confete. Na hora de dividir uma caixa de bombom, o confete dava briga, porque todo mundo queria o confete. E era muito bom, ele vinha nessa embalagem aqui, tinha outra embalagem branca também. Claro que temos várias versões similares ao confete no mercado, mas esse aqui já não existe mais. Um que eu só me lembro de propaganda, mas nunca comi, foi o Laca Cereais, que também já foi descontinuado. E o clássico Nossa Turma da Disney, parece que veio para competir com o chocolate da Mônica, ou surpresa?
Entre pra nossa turma, você vai ver como é gostoso. De todos esses chocolates aqui, qual que você gostaria muito que voltasse atualmente? Comenta aqui embaixo. Se você nasceu nas décadas de 70 e 80, provavelmente você já comeu um lanche Mirabel. Eu acho engraçado que eu nunca comi lanche Mirabel. E quando as pessoas falavam, ai nossa, que saudade do lanche Mirabel, na minha cabeça vinha o quê? Vinha o sanduíche de presunto do Chaves. Vinha um lanche, né? Um sanduíche. Mas não, é uma bolacha wafer. Ela vinha vendida nesse pacote, um pouquinho maior, e era muito comum as crianças comerem isso na hora do recreio. Lanche Mirabel, um lanche que todo mundo gosta. Essas mulheres só me querem pra isso. Foi descontinuado, depois ganhou uma versão mais recente, mas pelo que parece, foi descontinuado outra vez. Vocês se lembram do caramelo de leite da Nestlé? Eram típicos docinhos de caramelo que vinham nesse formato aqui de cubo e que durante várias décadas fez bastante sucesso, mas com o tempo saiu do mercado. Não me lembro de ter comido essa versão da Nestlé, mas me lembro de outras versões parecidas. E vocês? Chegou a hora de falar do Chocopinho, o Nescau do Xaropinho. Foi um achocolatado em pó que marcou bastante a infância da criançada no Brasil, lá por volta da década de 90, anos 2000, por conta de sua identidade única, o achocolatado do Xaropinho. Eu lembro que tinha os comerciais do Chocopinho no SBT, que às vezes no programa do Ratinho faziam merchan do Chocopinho. Muita gente gostava, outras falavam que não era tão bom assim e que comparavam o Chocopinho como uma versão barata do Nescau. E ao longo de sua trajetória, Chocopinho teve diferentes sabores e também diferentes embalagens, mas essa versão aqui sempre será a inesquecível e os sabores mais lembrados eram o de chocolate, morango e chocolate branco. E infelizmente, pelo que eu pude ver, o achocolatado do Xaropinho não é mais encontrado em loja nenhuma. Há uns anos atrás era vendido no Atacadão, mas parece que nem por lá a gente encontra mais esse produto, pelo menos pelo que eu pude ver. Muitas pessoas na internet também falam do sumiço do Chocopinho. Você por acaso ainda vê Chocopinho sendo vendido em algum lugar? Porque muita gente fala que não, logo acredito eu que, infelizmente, Chocopinho é um produto descontinuado. O Nescau ainda existe, mas o que talvez a gente tenha esquecido é que existiram várias versões de Nescau e eu falarei de algumas delas aqui nesse iceberg, outros no próximo vídeo, mas eu quero saber se vocês se lembram do Nescau Power. Trouxemos o novo Nescau Power para aprovação do chefe. Nossa, isso aqui é antigo, né? Gente, isso aqui era na época que a criançada queria ser radical, a criançada queria pagar de Tony Hawk, a gente sonhava em participar de um grupinho igual o do Rocket Power, tudo era nessa vibe radical, mais chocolate, mais energia. Com o tempo, o Nescau Power sumiu das prateleiras, mas ainda tá bem guardado nas nossas memórias, inclusive os comerciais. Babalu já teve diversos sabores durante a sua trajetória e alguns deles foram descontinuados. Banana, o chiclete cheio de sabor. Aqui eu quero saber se você se lembra do Babalu chocolate ou do Babalu napolitano. Sabor chocolate! E Babalu sabor napolitano! Que sabor! Confesso que esse napolitano eu achava meio estranho, o de chocolate também. Outro que eu me lembro bem era o Babalu brigadeiro. Também não achei algo muito atrativo não, achei meio estranho. E vocês? Se você já chegou na casa dos 40 anos ou está quase lá, provavelmente se lembra bem das balas soft e quase perdeu a sua vida por causa de uma delas. E aqui a gente percebe como que as crianças dessas gerações passadas eram sobreviventes de várias coisas, inclusive de doces. Sabores da natureza em forma de balas.
Foi extremamente popular lá na década de 80, mas depois de um tempo saiu do mercado. Não sabemos exatamente o motivo, mas muitos apontam que isso aconteceu por conta do perigo dessa bala que muitos chamavam de bala mortal. Lá nos anos 90 até tentaram relançar as balas soft com um design menos perigoso, mas também não ficou tanto tempo nos mercados, e o que nós temos hoje em dia são algumas balas similares à soft. Vários picolés e sorvetes que fizeram sucesso no Brasil ao longo das décadas foram tirados das prateleiras e ficaram fora de linha, infelizmente deixando muita saudade e sendo lembrados com bastante nostalgia. Aqui eu nem sei se eu vou conseguir citar todos, porque foram tantos, mas citarei vários que, se você viveu essa época, vai bater aquela saudade. Lembra do picolé fura-bolo? Esse foi um clássico dos anos 80 e 90, que infelizmente não é mais vendido. Tinha o picolé tubarão, porque na época foi lançado o filme do tubarão, e aí tudo era tubarão, né? Antes da modinha Baby Shark. Pois é. Vem devorar-me! Tinha um que eu queria muito experimentar, mas nunca experimentei, que era o Puxa, que ele vinha nesse copinho. Outro que eu nem sabia que existia era o Minduim, que era um picolé com sabor de paçoca. Não existe mais, mas bem que poderia voltar. Esses daqui tinham um design bem diferenciado e na época foram o sonho de consumo de muita criança, que era o Gol Gelato, que vinha em formato de bola de futebol, e o Disco Gelato, que vinha nesse formato aqui de disquinho. Bem que poderiam voltar com esses sorvetes assim mais diferenciados, faz falta, né? Outro também lembrado com muito carinho eram os picolés Comics, esses daqui da Disney. Esse aqui também, digamos que era uma versão concorrente do corneto, que era o Copa de Ouro, que era vendido pela Iopa, que não existe mais, né? Agora é tudo na Nestlé, mas antes a gente chamava de Iopa. O Gira-Gira também faz muita falta. O Kid Banana, que era um picolé de banana, que vinha com casquinha de chocolate. O Concorde, que era um picolé em formato de avião, foguete. O Frutilic dupla, bem que poderiam voltar, não é mesmo, dona Frutili? Tinha o Pimpão, que era o picolé em formato de palhaço, que lembra bastante aqueles picolés dos Estados Unidos, com o formato de personagem. Nem sempre sai assim um personagem bonitinho, mas ok? E se você se lembra de mais algum, é só comentar aqui embaixo, que depois sairá no segundo iceberg, ok? Toddy também já teve vários sabores, tudo isso porque eles eram concorrentes diretos da Nescau. Mas um dos sabores, assim, que não agradou muito, pelo menos é o que eu me lembro na época, foi o Toddy Choco Branco, que era um achocolatado de chocolate branco. Muita gente não se lembra porque não teve muita divulgação e quem se lembra não gostou muito do sabor não. Ficou pouquíssimo tempo no mercado. Quem se lembra da bolacha do monstrinho Crack? Comercial muito fofinho. Nós aprovamos 1 a 1. Tem carinha colorida. Que delícia! Crack, 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 crack. Crack, crack, crack. Chegou o novo monstrinho Crack. Que nós experimentamos todos os biscoitos que fabricamos. Assim, ó. Experimente os biscoitos dos monstrinhos Crack. Eram esses biscoitinhos que fizeram muito sucesso nessa década, mas que depois de um tempo, infelizmente, foram descontinuados. Alguém se lembra do Chamburci, que era essa linha de iogurtes, mas diferente dos demais, era um iogurte assim mais denso, mais encorpado, parecia ser muito bom. Com o tempo, essa marca foi extinta após uma reestruturação da Nestlé, mas o seu comercial ainda está marcado na memória de muita gente. Experimente o iogurte que Nestlé trouxe dos Alpes. Chamburci. Outro biscoito que fez muito sucesso aqui no Brasil, mas que depois de um tempo saiu de circulação, foram os biscoitos Fof, que tinham esse formato de ursinho. Vocês sabiam que o Fof saiu de circulação só no Brasil? Porque ele ainda existe em outros países. Pois é, parece que aqui no Brasil não gostaram muito dos resultados e desistiram da marca por aqui, mas lá fora ainda existe. Sabe uma coisa aleatória que me lembram os gibis da Turma da Mônica? As propagandas do chiclete Plock. O chiclete Plock fez muito sucesso entre as crianças das décadas passadas por conta das suas figurinhas e também por conta de seus sabores. Tinha Plock que de um lado vinha um sabor e do outro lado um diferente. Pode parecer algo simples agora, mas antigamente era algo bem inovador. Porém, com mudanças no mercado, o Plock foi descontinuado. Plock gigante.
o chicle de bola 2 em 1. Está no ar o delicioso pirocóptero, o pirulito que voa. O nome que deram pro pirulito, pirocóptero. Mas calma, tem uma explicação pra isso? Ele era um pirulito que ele vinha com essa hélice e depois que você terminava o pirulito, você encaixava a hélice no palitinho e ele virava um brinquedo. Se você viveu essa época, eu tenho certeza que você se lembra desse comercial. O pirocóptero foi descontinuado, por mais que há uns tempos atrás, eu nem sei se ainda temos, eu já encontrei algumas versões variadas, mas também não sei se atualmente é algo vendido como era antes. E como eu falei do Plock, eu também teria que falar do chiclete ping-pong, que faz muita falta. Infelizmente, foi descontinuado. E falam que ele foi descontinuado após a fusão da Que Refresco com a Mondelez. E isso nos anos 90. Naquela época, eles optaram por manter a marca Plock e descontinuaram a ping-pong. Mas atualmente nós não temos mais nenhuma das duas. Uma saudade? A antiga linha Moça Fiesta, que eram como se fossem docinhos prontos de aniversário, que infelizmente não é mais vendida naquela linha tradicional que a gente conhecia, principalmente nos anos 90 e 2000, mas na verdade ela foi lançada lá no final dos anos 80. Tinha o sabor brigadeiro, beijinho, entre outros. Ao longo dos anos, a linha foi reformulada e acabou deixando de ser comercializada como Moça Fiesta. E você ainda encontra versões como brigadeiro, beijinho, chocolate, mas tem um em específico que muita gente sente falta e que nós não vemos mais em lugar nenhum, que é o Moça Fiesta Cajuzinho. Quem lembra? Esse, pelo que eu pude ver, foi descontinuado. E outra coisa também que eu sinto muita falta é o chocolate moça. Pensa numa coisa viciante, é esse chocolate. Como eu amava esse chocolate. Ele vinha com aquele recheio cremoso, sabor leite condensado, mas ao que tudo indica e pelo que eu pude pesquisar já não é vendido em lugar nenhum. Mas bem que poderiam voltar, né? Bem que poderiam voltar com esse chocolate outra vez. Quem aqui se lembra das balas Kleps? As famosas balas em fita que faziam bastante sucesso nos anos 80 e 90. Infelizmente elas não são mais vendidas, não estão mais em circulação no Brasil, mas atualmente são muito lembradas devido à sua embalagem. Elas eram vendidas em fitas e em cada pacote havia um desenho diferente. E era isso que chamava a atenção. Esse aqui muitas pessoas se lembram, mas muitas pessoas também se esqueceram que foram os chocolates Personalidades. A linha Personalidades foi lançada lá nos anos 90 quando Looney Tunes estava no seu auge. Era o filme do Space Jam, também era moda usar aquelas camisetas com estampas dos personagens. Foi aí que pensaram, por que não lançar um chocolate, não é? O Personalidades era como se fosse uma caixa de bombons e em cada embalagem era um personagem diferente da Looney Tunes. Então em uma tinha o Piu Piu, na outra o Frajola, Pernalonga, o Taz e etc. Eles tinham esse formatinho aqui que lembrava muito os chocolates Mundi, Opereta, além de que contavam com recheios. Mas com o fim do licenciamento, essa linha também foi descontinuada e nunca mais ganhou uma versão diferente, nem nada disso. Eu já falei de sorvetes que foram descontinuados, mas agora eu gostaria de falar de alguns produtos aleatórios da Que Bom. Vocês sabiam que antes dela se consolidar apenas como uma marca de sorvetes, ela testou vários produtos que hoje parece algo assim bem... Nossa, isso realmente aconteceu? Aconteceu. Muito aleatório, mas na década de 70, a Que Bom lançou pirulitos. Algo bem improvável de acontecer nos dias de hoje, mas aconteceu. A Que Bom também lançou o chocolate Peteca, que era uma barra simples de chocolate ao leite, algo voltado para o público-alvo infantil, e o achocolatado Muki. Diziam que esse achocolatado trazia brindes dentro da embalagem. Tem um outro achocolatado chamado Muki, mas é com Y e não tem nada a ver com esse Muki da Que Bom, ok? Se alguém acabar pensando que, se trata desse, não. O meu chocolate, pra mim é de morango.
tá aí um mascote que misteriosamente sumiu do Brasil, mas só do Brasil. E aqui eu estou falando do coelho Quick. Na minha época, assistir Bom Dia e Companhia era sinônimo de se deparar com o comercial do coelhinho Quick, dos seus achocolatados de chocolate e morango. E, gente, esse de morango, Deus que me perdoe, mas eu achava um treco muito ruim. A linha Quick foi descontinuada no Brasil, mas em outros países ela ainda existe, e não só em formato de achocolatado. Tem cereal, tem calda de chocolate, entre vários outros itens. Outra grande tristeza da modernidade é como o bis mudou ao longo dos anos. Hoje vendem menos bis na caixa de bis, o gosto então não se compara ao que era na década de 90 e na década de 2000, e vários sabores marcantes foram descontinuados. Vocês se lembram do bis limão, do bis laranja? Tinha o bis avelã, também tivemos aquela versão que era de morango, aquele bis yogo que era de iogurte, mini bis. Com o tempo a coisa foi simplificando, até mesmo nos ingredientes, porque o bis não tem mais o gosto do bis que tinha antes. E essas versões especiais foram todas descontinuadas. Lá na década de 90, a Chupa Chups lançou uma linha de pirulitos chamada Fantasy Ball, que tinham essas características diferenciadas, começando pela sua embalagem. Eles eram maiores, vinham com figurinhas e tiveram várias edições diferentes, mas uma que muitas pessoas se lembram no Brasil é a edição das Spice Girls. Vinha até o rostinho delas no pirulito. Eu lembro, juro pra vocês, lembro que uma vez eu vi dos Simpsons, e em alguns vinha dentro chiclete, e infelizmente essa belezura aqui foi descontinuada. Era caro, mas valia a pena. Eu vou falar de mais alguns chocolates esquecidos da Lacta, que são mais obscuros do que os que eu citei antes, por isso que eu coloquei nessa camada. É algo que eu vou ter que abordar no segundo vídeo ainda, porque foram vários, mas vai vendo. Alguém aqui se lembra do Bombom Benzinho? Ou, de repente, o seu pai, a sua mãe deve se lembrar. Ele vinha na caixa de bombons chamada Carrossel e foi lançado em 72. Porém, quando houve uma reformulação, esse chocolate foi descartado. Outro também sumiu foi o Bombom Fulô, que era dessa mesma caixa do Carrossel, que tinha um recheio com sabor de café. Esse aqui também tentaram lançar para competir com o Prestígio, mas não deu muito certo não, que foi o Bombom Fricote, lançado em 92. Não ficou muito tempo no mercado, saindo de linha poucos anos depois. Alguém se lembra do chocolate Cri? O chocolate Cri é um chocolate da Nestlé lá da década de 70, então eu acho que só os meus inscritos mais velhos se lembrarão dele, que na verdade é como se fosse aquele chocolate, o Crunch, só que antes ele se chamava Cri. Foi substituído por algo mais moderno, né? Mas e aí, você já experimentou? Sente falta? A gente sabe que o chocolate batom conta com vários sabores diferentes, por exemplo, tem o de morango, chocolate branco, mas vocês se lembram do batom de sabor uva? Ele já existiu, parece um surto coletivo, parece que foi algo inventado pela nossa mente, mas é real, galera, é real. Tanto é que eu até encontrei um abaixo-assinado porque pessoas querem a volta do batom uva. Não lembro se era bom ou se era ruim, mas pelo que eu vejo o pessoal falando, eu acho que era gostoso. Batom uva foi algo que ficou um tempo nas prateleiras dos mercados e depois sumiu e parece que não vai voltar mais. Tem vários outros sabores, mas esse aqui até hoje nunca mais voltou, por mais que muitas pessoas sintam falta dele. Quem teve a infância e a juventude nas décadas de 60 e 70 deve se lembrar do Drops do Ukora e como ele era a sensação do momento. Eram balas em um formatinho quadrado, todas coloridas e em vários sabores diferentes. Você encontrava em pacotes de sabor único ou também nos pacotes mistos, onde vinham vários sabores diferentes. E esse que era misto é o que fazia a alegria da criançada. E não, o Drops do Ukora não existe mais no mercado. A empresa faliu já lá na década de 80. Teve até um relançamento nessa década, mas depois desapareceu e não voltou nunca mais. Por mais que tenham produtos similares, esse aqui nunca mais voltou. Fala sério, esse aqui era muito bom, hein? Quem se lembra do Pelon Cabelon? Eu me lembro do comercial que era exibido no SBT, e vocês? Pelon, cabelão, pelão, 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 cabelão. Você brinca de comer, você brinca de acertar.
Nossa, eu lembro que um dia eu juntei todas as moedinhas que eu tinha. Eu fui juntando pra comprar esse tal de Pelon Cabelon. Comprei uma vez e eu gostei muito da experiência. Pena que era caro, né? Igual o Push Pop. Ele vinha nessa embalagem, conforme você ia pressionando, saía o creme como se fosse um cabelinho. E também contava com vários sabores diferentes. E mais, tava na época da modinha Beyblade e a tampinha meio que virava um peão. E a gente também queria comprar o Pelon Cabelon por causa disso, né? Com o tempo, o doce parece que foi descontinuado no Brasil. O que eu pude ver é que em outros países ainda existem outras versões similares, mas aqui no Brasil parece que é um item que já não é mais vendido como antes em docerias, em lojinhas de bairro ou até mesmo em supermercados. Alguém se lembra do Pega Pop Banana? Eu já falei de sorvetes aqui, já falei de picolés, mas esse aqui também é muito obscuro. Muita gente nem sabe que ele foi descontinuado. Parecia uma banana mesmo, mas era um picolé. E diziam que era muito bom, mas com o tempo você também já não encontrava em lugar nenhum. Pega Pop descasca. É só descascar e se divertir. Alguém se lembra do Danoninho Crush? Novo Danoninho que você toma só com uma mão, sem colher, e deixa você com a mão livre pra fazer suvacão. Esse Danoninho Crush, ele tinha uma diferença dos demais. Quando você apertava a embalagem, subia o iogurte, que ele tinha uma consistência diferente, mais forte, mais densa, e você conseguia comer dessa forma, você nem precisava de colher. Só que eu acho que não foi uma ideia tão inovadora, porque depois de um tempo também foi descontinuado. Outra coisa também da minha infância que eu juntava as moedas pra comprar era o Bubba Splash, que foi lançado em 2004. E o que ele era? Ele era um pacotinho com recheio de Babalu. Se o Babalu já era bom, imagina comprar isso aqui, era viciante. Eu lembro que tinha criança que na hora do recreio comia isso com salgadinho. Outras faziam o seguinte, começava a mascar o chiclete e depois, quando acabava o gosto, colocava esse Bubba Splash para o chiclete ficar mais açucarado outra vez. Assim, isso aqui parece que era 1000 utilidades para criança, né? Bubba Splash também não existe mais, pelo menos não do Brasil. Vocês sabiam que nós já tivemos um bombom sabor figo? Pode soar estranho, não é algo que seria vendido assim nos dias de hoje. Essa foi uma ideia da Garoto, com o tempo também foi descontinuado. Agora vamos falar de um bombom que teve uma versão, depois teve outra, teve que trocar de nome, deu polêmica. E aqui eu estou falando do bombom feitiçaria. Primeiramente, né, teve aquela primeira versão que era o bombom feitiço, que é da Lacta. Feitiço é chocolate, camadas de wafer e recheio sabor morango. Oi, olá. Depois foi lançado o bombom feitiçaria, agora com um formato diferente, em 2020. Então começaram a circular nas redes sociais teorias conspiratórias, vídeos e postagens afirmando que o nome feitiçaria teria mensagens ocultas, simbologias malignas e até um certo apelo espiritual negativo. Muitas pessoas começaram a levar isso a sério, muitas pessoas começaram a falar mal, e para evitar esse desgaste todo, a Lacta removeu o nome feitiçaria, mantendo o bombom, mas o rebatizando de Lacta Morango. Então não é que foi cancelado, mas teve o seu nome alterado, o que causa uma certa confusão nas pessoas. E é engraçado que hoje esse bombom é mais lembrado pela polêmica do que pelo chocolate. É incrível que quanto mais a situação é aleatória, há mais chances de aparecer do nada o Ronaldinho Gaúcho. É ou não é? Até parece que ele está em tudo quanto é evento aleatório, inclusive nesse iceberg. Eu já falei do Babalu anteriormente, mas eu teria que lembrar vocês agora do Babalu Golaço. Isso aqui é uma memória muito oculta, até eu tinha me esquecido. Foi um lançamento de 2006, quando conseguiram a licença da imagem do Ronaldinho Gaúcho para fazer essa edição. Lembrando que era época de Copa. Alguém aqui já experimentou Babalu Golaço? Ele era amarelo por fora e por dentro tinha aquela cauda azul.
E aqui eu teria que falar mais uma vez da Big Traquinas. No meu iceberg sobre efeitos Mandelas brasileiros, eu até citei esse caso porque muitas pessoas tinham dúvidas de sua existência, logo havia a teoria de que fosse apenas um efeito Mandela. Mas após o vídeo que o Lucas Nauta postou, onde ele investigou esse caso bem a fundo, podemos ver que não é um efeito Mandela. Muitas pessoas pensavam isso porque não existiam registros oficiais, comerciais, imagens em boa qualidade, fotos da embalagem, nada. Eu vou deixar o vídeo dele aqui na descrição, mas resumindo, foi encontrado um registro oficial no INPE, em um PDF de 2007, onde a gente tem o nome, logo e a imagem do Big Traquinas. E também existem registros dela na Argentina, onde parece que o Big Traquinas teve uma vida mais longa, a gente talvez não tenha tantas informações a respeito de sua circulação, que parece que foi bem limitada, pelo menos no Brasil. Mas o que deixa tudo muito estranho é como que esse item é extremamente obscuro, não é à toa que ele está aqui na última camada. Caso você tenha mais alguma informação ou lembrança do Big Traquinas, comente aqui. Eu quero saber de onde que veio a ideia de fazer o Delícia Brigadeiro. Eu não sei se vocês se lembram, mas a Delícia, nessa época, começou a criar variados sabores de manteiga. Tinham alguns que pareciam bons, outros nem tanto. Bom, eu nunca experimentei isso. Eu acho que eu sou privilegiada porque algumas pessoas disseram que o gosto não era dos melhores. Pra você que tava achando que isso aqui tinha gosto de Nutella, não. Segundo relatos, era uma margarina comum, tinha textura de margarina, só que ela era levemente doce. Não dá. Ainda bem que foi descontinuado. Porém, tem o outro time de pessoas que gostavam, que achavam bom, que sentem falta. E eu não queria destruir o dia de vocês, mas existe algo pior que o Delícia Brigadeiro. O Delícia de maçã e canela. Também fui muito privilegiada de nunca ter experimentado isso na minha vida. Esse aqui conseguiu ser o terror dos achocolatados, e o povo reclamando, falando do chocopinho, não é? Vocês se lembram do surto coletivo que foi o lançamento do Nescau Guaraná em 2006? Simplesmente pensaram em fazer um achocolatado que misturava o Nescau com um gostinho de Guaraná. E eu não sei, eu sinceramente não curti nem um pouco. Não é à toa que o negócio não durou muito, porque as pessoas não gostaram, acharam que era uma ideia brilhante, de brilhante não tinha nada, e hoje é só mais um item descontinuado. Eu espero que continue sendo. O Tic Tac já teve vários sabores diferentes, mas esses daqui eu achei assim algo bem fora da caixinha. Vocês se lembram de quando lançaram o Tic Tac Pipoca? Isso foi em 2016. E o que acontece? Agradou algumas pessoas, mas desagradou milhares de pessoas também. Então foi descontinuado. Mas não só ele, tá? Tivemos o Tic Tac sabor canela. A bala de canela, eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Pra mim era o doce tanto faz, sabe? Se tinha bala de canela e não tinha mais nada, então ia a bala de canela mesmo. E também é um sabor que não durou muito, foi algo meio limitado. Você já experimentou? Você gostava do Tic Tac canela? Já falei de leite moça, de moça fiesta, de chocolate moça, mas vocês se lembram do moça café? Do leite moça café? Essa foi uma versão especial do leite moça, lançada pela Nestlé no final dos anos 80, e também tinha outras variações. Você faz ainda mais maravilhas. Com leite moça, moça chocolate e moça café. Não tenho como opinar porque eu nunca experimentei, mas acontece que foi um fracasso de vendas, durou pouco tempo nos mercados e foi rapidamente descontinuado. E hoje é uma memória bem oculta, né? Mas calma, existe algo mais oculto ainda. A vez que lançaram o House Light. Não é brincadeira, lançaram a bala House Light. Eu não sei se vocês se lembram muito, mas eu lembro que na década de 2000 começou essa onda de produtos fitness, light, muita gente que começou a usar aquele adoçante no lugar do açúcar, e nessa vibe lançaram o House Light, com sabores considerados mais naturais. Mas aqui, mais uma vez, foi um produto fracasso de vendas, porque eu acho que a pessoa não vai se importar muito, né, entre o House normal e o House Light. Sumiu, quase ninguém se lembra e é algo extremamente obscuro.
Esse iceberg vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e, como considerações finais, mais uma vez, teremos um segundo iceberg sobre esse tema, porque são muitas coisas e não dá pra abordar tudo de uma vez só. E talvez vocês tenham sentido falta de bebidas. Pois é, eu também quero fazer um vídeo nesse mesmo esquema, mas com bebidas descontinuadas. Mais alguma lembrança de algum doce que foi descontinuado da sua infância que eu não mencionei aqui, é só comentar aqui embaixo. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!